Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações sobre o mais querido do Brasil e os assuntos hoje pertinentes de um provável interesse do Lyon no jogador Gerson, depois de um suposto interesse do Barcelona da Espanha, agora um interesse do Lyon da França. A gente vai falar sobre isso. Também falaremos sobre a questão do balancete do Flamengo, ótimas notícias sobre questão de reforços. O Flamengo contratará em 2021, como fará se for contratar? Pagará agora, tem dinheiro, enfim, falaremos sobre isso também. Sobre a entrevista do Gabigol, enaltecendo esse time do Flamengo, também um ótimo assunto. Então tem muita coisa bacana para comentarmos agora aqui no seu canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos. Não esqueçam do telefone aqui na descrição. Você manda o seu nome, DDD e telefone via WhatsApp para receber todos os links de Deco SRN em primeira mão, tá? Agradecer a todos vocês. Estamos andando bem, chegando a 224 mil inscritos. Lembrar vocês também do nosso sorteio junto com o amigo Júlio Miguel Neto, do Rubro News. Então tem que seguir o perfil do Júlio Miguel Neto e do Deco SRN oficial lá no Instagram, tá? Sigam lá e aí poderão concorrer, estarão concorrendo, a uma taça da Libertadores da América, tá bom? Então não percam esse sorteio, será no dia 30 de junho, então comece a seguir o nosso perfil lá do Instagram. Nação, então vamos lá, vamos começar aí falando sobre esse suposto interesse aí do Lyon da França, mais um clube europeu atrás do Gerson. Haviam trazido a informação lá da Espanha que o Barcelona estaria disposto a pagar pelo Gerson 25 milhões de euros. Entramos em contato com pessoas ligadas ao Flamengo, podemos falar o Bruno Spindel mesmo, e ele nos garantiu que nada chegou ao Flamengo, tá? Nada chegou ao Flamengo. Só mesmo um representante do time catalão procurou o staff do jogador para saber do interesse, falaram sobre valores, enfim, mas não aprofundaram. Então, para o Flamengo, não chegou nada em relação ao Barcelona. Sobre o Lyon, mesma situação, tá, gente? Até o momento não chegou nenhuma proposta pelo jogador, o Lyon, que gosta de jogadores brasileiros, quem está lá comandando, como dirigente é o Juninho Pernambucano, então sabe muito bem, jogou nessa função, como segundo homem de meio campo, sabe da qualidade do Gerson, que hoje, para mim, é considerado o melhor segundo volante do futebol brasileiro disparadamente. Então, aguardar realmente se chegará alguma proposta ou não do Lyon, até o momento não, só que em contrapartida o Flamengo está trabalhando para renovar o contrato deste jogador. Então o Flamengo se prepara para que no segundo semestre, ok? Então lembrar vocês que no segundo semestre a diretoria do Flamengo sentou com pessoas ligadas não só ao Gerson, mas como ao Arrascaeta, tá? O Daniel Fonseca, que é aquele empresário dele que todo mundo reclama, que dá muito problema. Enfim, também a diretoria do Flamengo sentou com o representante do jogador uruguaio e também aparou as arestas. E, muito provavelmente, Gerson e Arrascaeta terão seus contratos valorizados. Salve que alguma proposta gigantesca chegue para o jogador Gerson. Acredito eu que hoje o jogador mais fácil a sair do Flamengo seria o Gerson e depois o Everton Ribeiro. Tá? Volto a falar, na minha concepção, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique são inegociáveis. Tá? Em relação ao Gerson, o João Guilherme, grande narrador do grupo Disney, ele mesmo disse que em relação à Europa, o jogador que tem mais mercado lá, que seria mais fácil entre aspas, do Flamengo vender, seria o jogador Gerson, tá? Então, uma opinião dele, eu também acredito nisso, devido ao seu potencial, devido à sua idade, um jogador novo, ele tem 23 anos. Então, a qualquer momento pode ser que chegue uma nova proposta pelo Gerson. Mas, na minha visão, 25 milhões de euros, dá para subir para 30, 35,
Eu acho que 35 milhões de euros seria o ideal, apesar que a multa rescisória dele está em 75 milhões de euros. Tá? Mas é aquilo ali, a gente já sabe, fica inviável nesse momento de pandemia alguém pagar um valor desse, principalmente para clubes brasileiros, né? A gente já sabe mais ou menos dessa situação, ok? Então, em relação ao jogador Gerson, é essa, tá? Em relação ao balancete do Flamengo, uma ótima notícia para a nação rubro-negra. O Flamengo teve um superávit, né, nesse primeiro trimestre de 4 milhões de reais. Cara, o pessoal vai falar, pô, mas é pouco, Deco, mas nesse momento de pandemia, o Flamengo correndo atrás de patrocinadores, né, já conseguiu o Mercado Livre, né, enfim, tá tentando outras parcerias, como é o caso de um parceiro para o calção, outro para a manga, mas o que vem salvando o Flamengo é o dinheiro que vem entrando da venda de jogadores, né? A venda do Lincoln, a venda do Yuri, também agora em relação ao Pablo Mari, né? O Pablo Mari, conforme for completando 10 jogos como titular do Arsenal, e o Flamengo ganha 1 milhão de euros, totalizando, chegando a um total, né, de 8 milhões de euros, quando isso tudo acabar. Por exemplo, o Flamengo recebeu 6 milhões e meio. Se o Pablo Mari jogar 10 jogos, como chegou, o Flamengo ganha mais 1 milhão de euros, totalizando 7 milhões e meio. Se chegar a mais 10 jogos, 8 milhões de euros, e aí finaliza essa venda do Pablo Mari. Então o Flamengo ganhará, né, no máximo, e chegará a isso com toda certeza, nesse valor aí de 8 milhões e meio de euros, dariam em torno de 53 milhões de reais. Então está entrando aí agora mais 1 milhão de euros, que daria em torno de 6 milhões e meio de reais por esses jogos efetuados aí pelo Pablo Mari, tá? E aí, questão de contratações, né? Nesse próprio balancete, hoje, o Flamengo mostra que não terá dinheiro para contratar nesse ano de 2021. Mas você vai perguntar, pô, o Flamengo não vai contratar ninguém? Não, não é isso. Caso o Flamengo precise efetuar um pagamento, né, contratar, né, comprar o passe, o Flamengo não tem esse dinheiro só a partir de 2022. Então, o que o Flamengo precisaria? Vender primeiro. O Flamengo está com um buraco, entre aspas, né, daqueles números que o Tostes passou para a nação rubro-negra. O Flamengo precisaria de 90 milhões de reais. Teria um buraco agora, neste momento, de 66 milhões de reais a fecharem, para aí sim o fluxo poder estar ok, né? E aí, aquele dinheiro que entraria para pagar parcelas de jogadores que o Flamengo contratou desde o ano passado, da metade de 2019, foi o Gerson, que ainda tem parcela a pagar ele, ao clube dele, desculpa. A questão também do Léo Pereira, questão do Gabigol, do Pedro. Então tem algumas parcelas a serem pagas, né? Então o Flamengo precisa dessas vendas sim aí para fechar a conta, e aí depois, a partir daí sim, sobrando dinheiro, o Flamengo poderia contratar, mas aí só deixaria qualquer compra, né, valores a serem pagos a partir de 2022. Então a informação é essa. Nada que impeça o Flamengo de contratar por empréstimo, né, apenas pagando salário, luvas, etc. Ou então o jogador que estiver em final de contrato com um clube da Europa ou de outro continente, pode ser da América do Sul mesmo, e aí viria de graça, né, o Flamengo pagando apenas salário e também, como é que se fala? Salário e também luvas. Então, gente, é essa questão que o Flamengo tem hoje para poder contratar, tá bom? Mas aí a gente fica feliz, porque o Flamengo está no caminho certo da austeridade financeira. O Flamengo continua com um grande clube, com um grande time, né? Conforme até o Gabigol disse, nós temos o melhor time da América do Sul. Às vezes o Gabigol parece um cara pouco humilde, mas ele tem razão, né? Qual clube da América do Sul tem um trio como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol? Nenhum. Aí você tem que realmente concordar com o Gabigol. Ele às vezes é muito marrento, mas ele mesmo disse, né, que precisam jogar. Querem mais e tal, mas precisam mostrar isso dentro de campo. E é correto essas palavras aí do Gabigol, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais algum assunto pra gente falar, né, sobre a questão aí do Flamengo ter quebrado ontem 2 tabus históricos
junto à LDU, né? Então, o que acabou acontecendo? O triunfo sobre a LDU foi prova de como o elenco calejado na competição pode ser importante, né? A gente fala, é importante ter um time forte, é importante quem pode ajudar, né, no sócio-torcedor a manter esse time forte. O Flamengo quebrando vários tabus. O Flamengo conseguiu 3 vitórias consecutivas, né? Então, cara, uma coisa assim sensacional, né? Sensacional. Quanto tempo o Flamengo não conseguia um feito desse, né? A gente que sempre reclamou sobre essa questão, né? O Flamengo não consegue, ganha uma, ganha duas, empata outra, né? Então, vencer as 3 primeiras partidas foi a primeira vez na Libertadores, tá? Nas outras 16 participações, o Flamengo nunca havia conseguido isso, tá? Sobre a questão também de ter ganho da LDU lá em Quito, tá? Primeira vez que isso aconteceu também, então outro tabu quebrado. Isso é importante, né, cara? Isso é importante, né? Hoje, por exemplo, o Gabigol, o jogador com o maior número de gols na história do Flamengo e Libertadores, o Bruno Henrique chegou à 3ª colocação com 10. Vai passar, né? Ele tá junto ao Tita e ao Gaúcho, se eu não estou enganado, com 10 gols. Então, fenomenal a participação desses 2 jogadores que estão realmente criando uma era, né, no Flamengo. Então, uma coisa que a gente fica muito feliz, tá bom? Então é isso aí, nação. O nosso vídeo da tarde é esse. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilharem com os amigos. Lembrar vocês que hoje tem live às 20h30, tá? Não esqueçam disso, por favor, tá? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, proteja, tá? Tamo junto sempre, sempre. Isso aqui é muito Flamengo. Saudações rubro-negras. Valeu, nação. Fui. Até mais tarde, 20h30. Valeu.